Hoje nós estamos aqui para falar sobre a fé que nos conduz, a fé que nos leva até o caminho do milagre, a fé que nos posiciona no caminho do milagre. E para isso eu quero falar sobre dois homens que se posicionaram no caminho do milagre, que está em Mateus capítulo número 20, versículo de número 29 em diante, que a palavra do Senhor diz assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Nesse primeiro versículo nós já podemos ver que Jesus estava cercado por todos os lados por uma grande multidão. Isso porque Jesus naquela altura ele já era uma pessoa muito conhecida, muito famosa pelos seus milagres, pelas suas maravilhas, pelos seus prodígios e por tudo aquilo que ele fazia, pela palavra que saía da sua boca, que sempre atraiu multidões e sempre atrairá multidões. Jesus então era extremamente conhecido porque já havia multiplicado pães e peixes, Jesus já havia andado sobre as águas, Jesus já havia feito tantas coisas. Então Jesus ele era muito famoso. Na sequência, nós vamos ver que dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar. Então nós vamos constatar que esses dois cegos estavam posicionados, não estavam ali aleatoriamente, eles não estavam ali porque eles estavam acostumados a ficar na beira do caminho, como é a impressão que nós temos logo que nós lemos o texto. Nós temos a impressão, como nós estamos acostumados, muitas vezes passamos em determinados lugares e nós vemos pessoas diariamente posicionadas num determinado lugar para pedir esmolas, né? Inclusive pessoas com alguma deficiência, e elas rotineiramente ficam ali. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que nós imaginamos é que aqueles dois cegos, eles estavam ali porque era a rotina deles. Eu quero dizer para você que não era bem assim, porque nós vamos encontrar que nesse texto que nós acabamos de ler, algumas bases para nós entendermos que aqueles cegos estavam ali intencionalmente. Olha, eu quero dizer para você uma coisa: se tem algo que é capaz de te impulsionar ou te arrastar para o caminho do milagre, é a intenção. E a intenção ela é também um reflexo da nossa fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a prova a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então aqueles dois cegos, eles tinham a certeza que eles poderiam ser curados. E por que eu posso afirmar isto? Porque Jesus, como eu disse no início, ele já era uma pessoa muito famosa. É isso mesmo, muito famosa. Todos já tinham ouvido falar de Jesus, inclusive aqueles dois cegos. É do conhecimento de todos nós que quando há uma deficiência em alguma parte do nosso corpo, seja ela qual for, pode ser uma cegueira, pode ser na audição, pode ser em algum dos 5 sentidos, vamos resumir dessa forma, outros sentidos eles são mais aguçados. Então entenda isso junto comigo. Aqueles dois cegos, eles já tinham ouvido falar da mulher do fluxo de sangue, eles já tinham ouvido falar de tantas coisas. Só que por eles não verem, eles tinham a desvantagem de não ver, porém eles tinham a vantagem de poder ouvir. E quem não consegue ver, consegue ouvir e ouvir de uma forma diferente, ouvir de uma forma diferenciada, ou seja, ele consegue captar na tonalidade da tua voz, mesmo sem conseguir abrir os olhos, ele consegue ver. Ver aonde? Ver na sua mente. Ver com os seus ouvidos, ver aquilo que os olhos não estão vendo, ou seja, eles começam a entender nas entrelinhas o que cada palavra significa e o que cada atitude significa. Então, os sentidos daqueles cegos estavam muito apurados e com certeza as notícias que chegavam a eles eram muito ampliadas, eram muito mais fortes e impactantes do que na vida daquelas pessoas que podiam ver, ok? Então o que eles faziam? Eles ouviam e aquilo que eles ouviam era potencializado. Aquilo gerou uma fé tão grande nesses dois cegos que eles se posicionaram sim propositalmente no caminho. E por que eu vou afirmar isso mais uma vez, que eles se posicionaram propositalmente? Porque o texto está dizendo que quando eles ouviram falar que Jesus estava passando, eles puseram-se a gritar. Se fossem pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus ou dos milagres de Jesus, a primeira coisa que o cego faria é o seguinte: olha, eu estou ouvindo um murmurinho, eu estou ouvindo uma multidão falando, eu não sei o que está acontecendo.
E de outra forma, o que ia acontecer? Eles iam estar ali, de repente até se abraçando ou tentando correr ou pedindo socorro, pedindo ajuda, sabe por quê? Se tem uma coisa que assusta cego, tá tentando identificações e não está conseguindo, porque eles usam a audição, não é isso? Como eles não veem, eles usam a audição para que eles possam perceber. E se eles não estão percebendo, aquilo agita, porque vai trazer desconforto. Entende? Então, se eles não tivessem entendendo o que estava acontecendo, eles estariam ali muitas vezes dizendo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem está passando? Aí alguém diria: é Jesus. E eles ainda teriam que perguntar: quem é Jesus? Eu nunca ouvi falar. Mas não. O texto está deixando muito claro que esses dois cegos, eles sabiam que era Jesus, porque quando eles ouviram falar que Jesus estava passando, eles puseram-se a gritar. Ou seja, eles só podiam gritar o nome de alguém que eles conheciam. E tanto que depois eles vão fazer o quê? Senhor. Eles já começam a chamar Jesus de Senhor, mesmo sem nunca ter visto Jesus, mas sim por ouvir falar de Jesus, eles já reconheciam que Jesus era Senhor. Ou seja, aquilo que muitas pessoas que tinham as suas vistas não faziam, que era reconhecer Jesus como Senhor, esses dois cegos já estavam reconhecendo Jesus como Senhor. Então eles gritam: Senhor, Filho de Davi. Então eles já até sabiam a descendência de Jesus. Eles até sabiam que Jesus veio da linhagem de Davi. Jesus, Senhor, Filho de Davi. Jesus era Senhor e Jesus era da descendência de Davi. Eles já tinham pego toda a ficha completa de Jesus. Sabe como é que é? Eles não conseguiam ver, mas eles não eram surdos, eles conseguiam ouvir. E aquilo que eles ouviam, eles iam assuntando. Quem é esse Jesus aí? Antes da multidão chegar, antes daquele dia, eles diziam: quem é esse Jesus aí? Eu ouvi falar que ele cura, sim, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele fez isso, fez aquilo, ele andou sobre o mar, ele multiplicou pães e peixes. E ele vem da onde? Eu ouvi dizer que ele é da descendência de Davi. Então eles foram averiguar tudo sobre Jesus. Por isso que eles gritaram: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E olha que interessante que nós vamos tirar aqui. Até que Jesus era Senhor, eles sabiam. Que Jesus era da descendência de Davi, eles já sabiam. E que Jesus era misericordioso. E que Jesus, ele era cheio de compaixão, eles sabiam. Então eles, na sua fala, no seu grito, eles exclamaram aqui, pelo menos, essas 3 características de Jesus. Primeiro, eles reconheceram o senhorio de Jesus e declararam: Senhor. Depois declararam: Filho de Davi, descendência de Davi, se cumprindo a promessa da casa de Davi, o cetro jamais se apartaria. Reconhecendo que Jesus é filho de Davi, ele também reconhece que Jesus é rei. E depois ele reconhece que Jesus, ele é Senhor, ele é da descendência de Davi, ele é rei e Jesus é um rei misericordioso. Eles apelaram para a misericórdia de Jesus. E eles gritavam: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Então daqui dá para nós extrairmos e subentendermos que eles não estavam ali naquele caminho à toa, não era aquele caminho rotineiro deles. Eles já tinham, se eles tiveram a capacidade de descobrir que Jesus era Senhor, se eles tiveram a capacidade de descobrir que Jesus, ele era da descendência de Davi, que Jesus, ele era rei, que Jesus era misericordioso, eles também tinham a capacidade de descobrir por onde Jesus iria passar. Entenda, eles eram cegos visualmente, mas eles não eram cegos espiritualmente. Eles eram cegos visualmente, mas eles também não eram surdos. Eles eram cegos visualmente, mas eles não eram tolos. É isso que nós precisamos entender. Por isso eles propositalmente, intencionalmente se posicionaram no caminho do milagre. Quero dizer para você que se você quiser um milagre na sua vida, você vai ter que se posicionar, aprender a se posicionar no caminho do milagre. Você vai ter que ter a fé
que te direciona até o caminho do milagre, a fé que te atrai ao caminho do milagre, a fé que te posiciona no caminho do milagre. É sobre isso que nós estamos falando. E se você está aqui comigo agora assistindo este vídeo, é porque Deus ele tem te trazido até o caminho do milagre, porque ele tem um milagre para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está assolando a sua vida, ou se tem algum desafio que te perturba, mas eu quero dizer para você, você está sendo atraído para o caminho do milagre. E todas as vezes que você está no caminho do milagre ou é atraído para o caminho do milagre, pode esperar o milagre, assim como aqueles cegos que puxaram a ficha de Jesus todinha antes, se posicionaram no caminho do milagre. E o que eles estavam fazendo ali? Esperando o milagre deles. O que você está fazendo nessa hora? Você precisa estar esperando o seu milagre, porque com certeza o seu milagre vai chegar e Deus está te posicionando no caminho do milagre. Olha o que aconteceu logo na sequência. A multidão que estava com Jesus, a multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Quero que você imagine comigo agora. Se coloque no lugar daqueles cegos. Tiveram um trabalho de descobrir que Jesus era o Senhor. Fizeram uma pesquisa sobre a vida de Jesus. Descobriram que ele era da descendência de Davi. Descobriram que ele era rei, porque é da descendência de Davi. Ele é rei. E descobriram que ele era misericordioso. Depois de dias de pesquisa, de trabalho, ou de meses talvez ouvindo falar de Jesus, eles se posicionaram no caminho do milagre. No local que eles pensaram, aqui não adianta, aqui ele não passa sem liberar sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eles montaram todo um projeto, todo um plano estratégico para receber o milagre deles. Agora, depois que eles montaram todo esse projeto, eles estão no caminho do milagre, estão diante do milagre deles, mesmo que eles não estivessem vendo, eles estavam ouvindo. E entenda, a Bíblia diz ali no versículo 29, ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Olha que interessante. A uma certa distância, o barulho, ele está mais baixo, mas o cego, ele consegue ouvir aquilo que os outros que conseguem ver não conseguem ouvir. Como já disse no início, o cego ele vai ter uma audição muito superior à de uma pessoa que tem a sua visão, porque existe ali uma compensação. Então essa multidão já estava vindo fazendo barulho há muito tempo. Embora outras pessoas estivessem ali à sua volta, não estivessem vendo Jesus, mas os cegos já estavam ouvindo a multidão. Conforme eles vinham caminhando, eu estou imaginando isso aqui, você pode imaginar também, conforme a multidão vinha se aproximando, eles conseguiam na sua mente mapear a distância que eles estavam ali. Então olha, a multidão estava vindo, o barulho estava bem baixinho. Conforme o barulho da multidão começou a aumentar, eles perceberam que Jesus estava se aproximando. Quanto mais o barulho se aproximava, eles entendiam que estava próximo do seu milagre. Quer dizer para você que quanto mais barulho à sua volta, muitas vezes, quanto mais confusão na sua volta, porque no meio da multidão há também confusão. Quanto mais confusão, significa que está próximo o seu milagre. Eu não sei qual o barulho que está sobre a sua vida, eu não sei qual é a confusão que possa estar acontecendo, mas eu quero dizer, quanto mais barulho, quanto mais confusão, mais perto o milagre está de você, se você estiver na rota do milagre, no caminho do milagre. Pega essa palavra aí agora, em nome do Senhor Jesus. E agora eu estou vendo aquilo que aqueles dois cegos estavam sentindo. Eles estavam, cada vez que o barulho aumentava, o coração deles acelerava porque estava próximo. Afinal, não que a Bíblia diga isso, mas eu imagino que eles deviam estar até conversando. Olha, está chegando, está quase na hora. Olha, tá vendo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha, nós vamos conseguir. Fizemos todo aquele trabalho, chegamos até aqui. Agora ele vai chegar. Tá chegando, tá chegando. É como se um pudesse falar para o é agora. Grita com toda a tua força, é agora ou nunca. Quer dizer para você que tem momento, querido, que você tem que entender qual é a hora. Aquele momento que o barulho vai aumentando e que você diga é agora ou nunca. Grita com toda a tua força, com toda a tua fé. E a Bíblia diz que eles gritaram, começaram a chamar Jesus. E sabe o que aconteceu? A multidão tentou calar esses dois cegos. A multidão
sempre vai tentar te calar. A multidão sempre vai ser usado para tentar te tirar do foco, tirar você do caminho, ou ainda que você tenha trilhado um caminho, ainda que você esteja no caminho do milagre, ainda que você tenha feito todo o trabalho de casa, né, pesquisado tudo sobre Jesus, sobre a sua descendência, sobre a sua linhagem, sobre seu senhorio, sobre a sua misericórdia, a multidão sempre vai tentar calar a tua voz para que você não chegue e conquiste o seu milagre. Assim aconteceu com esses 2 cegos. O que aconteceu? A multidão os repreendeu. Eles foram repreendidos pela multidão para que ficassem quietos. Mas qual foi a atitude deles? Já tinham feito todo aquele caminho até ali. Já tinham feito toda a pesquisa que nós falamos. Estavam prestes a receber o seu milagre. Quanto mais mandavam que eles se calassem, mais eles gritavam. Porque eles precisavam, eles sabiam o quanto eles tinham sofrido e eles sabiam que aquele que podia resolver estava ali diante deles, ainda que eles não pudessem ver. Quero dizer para você hoje, você que está me assistindo aqui, preste atenção. Aquele que pode resolver está diante de você, ainda que você não possa ver. Você pode estar no meio de um deserto, você pode estar passando o problema que for. Entenda isso. Ele está diante de você. E a multidão vai sempre tentar te calar. Te calar como? A multidão vai trazer confusão, vai trazer problemas, vai trazer conflitos. E quando eles não conseguirem fazer nada, ainda vão falar: cale-se, você não pode gritar, você não pode incomodar. Eu quero dizer para você, tenha a ousadia que esses 2 cegos tiveram. Você precisa ter, nós precisamos ter a ousadia que esses 2 cegos tiveram. Quanto mais diziam para eles ficarem quietos, a Bíblia diz que mais eles gritavam ainda mais. Tá ali, ó, a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Gritavam o quê? Agora grita mais forte. Vai falar com mais veemência. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí eles mandavam ficar quietos e eles gritavam mais forte. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Parece que eu estou vendo alguém dizer: fica quieto aí, ele não quer saber de vocês. Ele não vai ouvir. Tem coisas muito mais sérias para ele prestar atenção. Quanto mais diziam isso, mais eles colocavam potência na voz. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quero dizer para você, quanto mais o diabo, o inferno quiser te calar, quanto mais a multidão quiser te calar, coloque força na tua voz e grite: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quanto mais tentarem fazer você parar, mais ponha força e siga em frente, porque afinal de contas, Deus tem te atraído para um caminho de excelência, um caminho de milagre. E quando você tem a certeza que está nesse caminho, aqueles cegos, eles tinham certeza que estavam no caminho. Eles tinham certeza que estavam diante de Jesus mesmo sem ver. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que você espera. Certeza do que espera. Aqueles cegos estavam cheios de fé. Eles tinham a certeza que Jesus estava passando, que Jesus estava ali. A fé é a certeza das coisas que eles estavam esperando. A fé é a certeza daquilo que eles estavam esperando. Eles tinham a certeza. Eles tinham a esperança que Jesus iria resolver o problema deles. A fé é a certeza daquilo que eles esperavam. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está fazendo. O que ele está fazendo está dizendo isso. A prova daquilo que não se vê. A fé diz, a Bíblia diz, a prova daquilo que não se vê. Aqueles cegos não estavam vendo nada, mas eles, depois de gritarem: Jesus, filho de Davi, veementemente, ainda que todos estivessem fazendo eles se calarem, tentando fazer eles se calarem, fazendo eles ficarem quietos, eles estavam insistindo. Quer dizer para você que a fé que nos atrai até o caminho do milagre, a fé que nos posiciona no caminho do milagre, essa mesma fé nos dá certeza, essa mesma fé nos dá convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que essa fé nesse momento está saltando dentro de você, tem algo pulando aí dentro de você, assim como está pulando de dentro de mim. Sabe por quê? Porque
A minha fé está dizendo o seguinte, que esse vídeo está chegando na vida de pessoas que outrora tinham desistido porque tentaram matar os teus sonhos. Tinham parado porque disseram, olha, você não vai conseguir. Está chegando na mão de pessoas que tinham pensado em parar, ou até mesmo que nem sabiam que existia esse caminho do milagre. Mas esse vídeo chegou até você. Essa mensagem chegou até você. Está saltando algo aqui dentro de mim, eu tenho certeza que isso que está saltando dentro de mim, que a presença de Deus está saltando dentro de você aí. Essa fé que está sendo ativada que foi ativada dentro de mim, está sendo ativada dentro de você. Não permita que nada pare você. Não permita que nada te cale. Não permita que nada te roube. Nada tire você do caminho do milagre. De repente você nem sabia que existia esse caminho. Mas eu estou aqui para dizer que existe sim um caminho aonde você se posiciona e tua vida passa a ser uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. Você passa a viver o sobrenatural de Deus, você passa a viver milagres de Deus como uma coisa normal e natural, como algo do caminho. Basta você ter a convicção que Jesus ele é esse caminho. Eu quero te dizer que aqueles cegos, eles gritavam cada vez mais. E sabe o que aconteceu? Jesus parando, eles gritaram tanto que eles chamaram a atenção de Jesus. Jesus parou, olhou para eles, chamou eles e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Jesus hoje está perguntando a você: o que vocês querem? O que vocês precisam? O que vocês querem que eu lhes faça? Sabe para quem Jesus faz essa pergunta? Para quem tem a atitude daqueles dois cegos. Aquele que confessa a Ele como seu Salvador, como seu Senhor. Confessa a Ele como misericordioso. Reconhece que Ele pode resolver e que faz de tudo para estar no caminho do milagre. A fé daqueles cegos impulsionaram eles a fazer tudo isso que eu falei aqui. Quando nós lemos esse texto rápido, temos a impressão que quase que foi por acidente. Eles estavam ali na beira do caminho, Jesus estava passando, eles estavam ali, não tinham nada para fazer, estavam fazendo aquilo que eles faziam todos os dias, né? Muitas vezes até esmolando. E Jesus passou e eles gritaram. Não, não foi assim. Eles foram intencionais. Eu quero dizer para você nessa palavra que você precisa ser intencional na sua atitude de fé. Você precisa saber que Deus ele pode fazer todas as coisas, que Deus ele é o Deus do impossível, e você precisa ter a certeza. A Bíblia diz no livro de Hebreus que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer realmente que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa ter a certeza que Ele vai te presentear, Ele vai entregar galardões para você, Ele vai entregar aquilo que você necessita se você crer e entrar com ousadia na sua presença. Eu sei que não é fácil, nesses dias de hoje nós temos essa ousadia, mas também não era fácil naquela época para esses dois cegos terem essa ousadia, até porque hoje, por mais que existam pessoas ignorantes, que disfarçam das pessoas que às vezes têm alguma deficiência, mas hoje há muitos órgãos de proteção, há muitas pessoas que defendem, e graças a Deus já não existe tanto preconceito quanto antes. Naquela época, pessoas com deficiência eram tidas como nada. Esses homens, eles não estavam lutando só por uma vista, eles não estavam lutando só para enxergar. Eles estavam lutando para que a dignidade deles fosse devolvida. Eles estavam lutando para que eles fossem inseridos, para que eles fossem incluídos. Hoje, nós vemos pessoas que são cegas, que escrevem livros, pessoas que são cegas, que fazem tudo, ou seja, que a cegueira, na verdade, é uma limitação, é terrível, porém, elas aprendem a superar, e há muitos meios aqui do cego poder ler, né? Isso tem a Bíblia até em braille para eles conseguirem ler. E tem tantos recursos hoje que mesmo nos nossos dias é difícil, mas naquela época era bem pior ainda. E esses homens superaram, esses homens tiveram a capacidade de se superar, de superar todas as adversidades. E por que eles fizeram isso? Não é porque simplesmente
era na força do seu braço, eles tiveram fé. A fé verdadeira. Eu falo fé verdadeira porque existe sim fé falsa. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que existe uma fé viva e uma fé morta. Tiago vai falar sobre isso. Esses dois tipos de fé, fé viva e fé morta. A fé viva, ela realiza, a fé morta não faz nada. A fé viva, ela te conduz ao caminho do milagre. A fé morta te deixa na inércia. Há quantas pessoas, queridos, que ficam na inércia. Há tantas pessoas que não tomam uma atitude de acordo com a sua fé. E quantas pessoas têm aprendido a tomar atitude de acordo com a sua fé e têm recebido milagres. Assim como esses dois cegos tomaram a atitude de mapear, impressionante, mapearam a vida do mestre. Inclusive até sabiam onde o mestre iria passar. Ele já conheceu a rotina do mestre. Eu não ressaltei isso aqui, mas eu quero ressaltar agora. Além de mapear toda a vida dele, eles mapearam a rotina. Eles sabiam por onde Jesus ia. Eles estavam na frente. Eles estavam ali, olha, quando Jesus passou por ali, eles já estavam ali posicionados. Eu quero dizer para você, chegue tão perto de Deus que você possa saber a rotina de Deus. Chegue tão perto de Deus que você possa saber quais são os próximos passos. Que você possa saber por onde Ele vai passar. Você possa saber o que está acontecendo no céu para que você se posicione na terra. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui de uma forma maravilhosa. Eu sei que essa presença está tocando em você. Ele está chamando você para perto. Ele está chamando você para tão perto para que você saiba tudo aquilo que ele vai fazer. Ele quer dividir os seus segredos, a sua rotina contigo. E se você aceitar esse convite hoje do Espírito Santo, pode ter certeza que a sua vida será uma vida de milagres. Ainda que a multidão diga não, ainda que a multidão tente te parar, você será uma pessoa imparável. Porque você não vai se mover por vista, mas você vai se mover por fé. O seu alvo não é a multidão. O seu alvo não são as pessoas que te mandam parar. O seu alvo não é as pessoas que tentam te calar. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é a presença de Deus. O seu alvo é o milagre. O seu alvo é a salvação. Então Jesus perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Repare que o texto está dizendo que eles pediram que Jesus abrisse os olhos dele. Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Queremos que se abram os nossos olhos. Eles sabiam. Eles vão perguntar, Senhor, será que o Senhor pode abrir os nossos olhos? Não, queremos que o Senhor faça isso, porque eles sabiam que Jesus podia abrir os olhos. Quando você se posiciona no caminho do milagre, você sabe que Ele pode fazer. E quando você sabe que Ele pode fazer, Ele libera sobre a sua vida. E olha o que Ele diz, olha o que o texto está dizendo. Eles pediram, Jesus tenha compaixão de mim, Jesus tenha misericórdia de mim. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Jesus teve compaixão, eles sabiam que Jesus era misericordioso, eles sabiam que Jesus ele teria misericórdia, ele teria compaixão. Essa palavra compaixão, ela é muito forte, queridos, é muito forte. Você precisa entender isso. Depois que eu ouvi essa seguinte definição que eu vou falar para vocês agora, pela primeira vez a minha vida mudou. Compaixão é sofrer com. Compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa. E Jesus, ele operava porque ele sabia se colocar no lugar das outras pessoas. Ele teve compaixão. E até isso eles mapearam antes. Até isso eles viram que Jesus, ele era misericordioso e tinha compaixão. Jesus, ele se colocava no lugar dos outros. Com certeza, Jesus, olhando para aqueles cegos, ele viu o esforço que eles fizeram para estar ali, e ele estava vendo, ele estava ouvindo, na verdade, os gritos daqueles cegos, e ele também ouvia as multidões dizendo, pare, não incomode o mestre, e quanto mais diziam para eles pararem, eles gritavam. Jesus viu isso, e Jesus teve compaixão, Jesus se colocou no lugar deles, Jesus começou a imaginar como que estava a vida deles, a dificuldade da vida deles. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles.
Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Com a compaixão, Jesus foi lá, olha, colocou a mão nos olhos dele. Quero dizer para você hoje, se você fizer como aqueles cegos, você pode não ser cego literalmente, mas tem alguma área da sua vida que você precisa enxergar. Tem alguma coisa na sua vida que ainda precisa de luz para que saia das trevas. Eu quero dizer para você que se você estiver na condição desses cegos, se você entender que tem alguma área da sua vida que você precisa que o Senhor coloque a sua luz e tire das trevas, traga para a luz para poder ser resolvido, é só você gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E pode ter certeza que Ele vai ter compaixão. Todos que se aproximam dEle precisam saber quem Ele é, precisa saber a sua descendência, precisa saber que Ele é Senhor, precisa saber que Ele morreu, ressuscitou, precisa saber que Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Meu querido, precisa saber quem Ele é, precisa saber que Ele é aquele que cura. Quer dizer para você hoje, Deus está te chamando para o caminho do milagre. O Senhor te atraiu, o Senhor te chamou até aqui. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo e peço, libera, ative, Senhor, a fé viva, a fé que atrai, que leva, que conduz esta pessoa ao caminho do milagre, que conduz essa pessoa ao Senhor, porque o Senhor é o nosso caminho do milagre. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Eu vi tantas maravilhas, tantos milagres. Obrigado, Senhor, pela fé que tem me atraído ao longo de tantos anos a este caminho, a viver neste caminho do milagre, Senhor. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que está me vendo, por esta pessoa que, ó Deus, está precisando de um milagre. Nós liberamos na autoridade que há no nome santo de Jesus e declaramos a vida do Senhor sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o milagre do Senhor, que a fé que te atrai, a fé que te conduz ao caminho do milagre, esteja neste momento envolvendo o teu ser e revolvendo você para você viver uma vida de milagre.